Sejam todos bem-vindos, dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo. Hoje a nossa reflexão será a respeito da fraternidade. Primeiramente, então, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai por mais esta oportunidade de aqui estarmos buscando o entendimento, o aprendizado e o nosso aprimoramento moral. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Assim seja. Se os homens soubessem realmente viver fraternalmente, com certeza o mundo seria bem melhor. Quantas pessoas se dizem amigas, atenciosas, mas não conseguem enxergar o outro como sendo seu próximo, seu irmão, e nem viver fraternalmente. Nós precisamos ter o discernimento entre o que podemos e devemos fazer. Quantos rogam ao alto ajuda em nome do amor, em nome da fraternidade, mas nada fazem e não percebem as oportunidades que a vida oferece a todos nós. Basta olharmos diante das diferentes situações, basta olharmos à nossa volta e nos deparamos com um conhecido enfermo ou aquele parente necessitado, conflitos na vizinhança, um companheiro que se encontra acamado, um amigo que está passando por provações dolorosas, etc. e etc. É bem verdade que os benfeitores da espiritualidade prestam auxílio, assistência, mas não podemos esquecer do socorro que podemos prestar por nós mesmos. Então é necessário a cooperação fraterna, seja de recursos materiais, também como a dedicação pessoal, o suor do nosso tempo, em benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa caminhada. Saibamos dar o testemunho através das atitudes, procuremos fazer a nossa parte, fazendo o melhor, fazendo o bem, aonde quer que estejamos, tendo sempre como meta o amor fraterno. Jacques Garnier, divulgador da doutrina espírita, olha o que ele nos fala. Mais vale ser bom sem saber o que é bondade, do que conhecer todas as definições da virtude e deixar de praticá-la. Aí vem a reflexão. E nós? Fazemos o bom uso do livre-arbítrio? Sabemos que podemos escolher praticar aquilo que nós queremos. Podemos usar a inteligência, podemos usar empregando as boas palavras, promovendo a harmonia, o bom relacionamento, administrando os recursos materiais, desenvolvendo o trabalho fraterno, onde e com quem estivermos. Por que é importante? Porque mesmo errando para aprender ou acertando para progredir, toda a tarefa executada com amor fraterno, boa vontade, trará sempre benefícios a todos. E nós, já paramos para refletir a respeito da vida, do nosso comportamento? Cada um de nós se encontra num determinado grau evolutivo e ninguém está impossibilitado de aprender, de progredir,
Mas quantos que passam pela existência, pela vida a cada encarnação e nada acrescentam? Se acomodam, ou porque não querem, ou não aceitam, ou porque ainda não despertaram para os reais valores da vida. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele assim nos fala: se tens o estudo, o conhecimento, pensa, analisa quantos não tiveram oportunidades iguais às tuas. Se sofreste aprendendo por lições difíceis, repara os companheiros acomodados na retaguarda. Se trabalhaste e adquiriste conquistas interiores, analisa os próprios familiares, que gastarão muito mais tempo para atingir o que você já atingiu. É certo que as diferenças existem, a posição de cada um é inconfundível. Entretanto, seja qual for a sua condição, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio. Diante dessas palavras, a gente perguntaria: é fácil? E quando a gente se depara com as pessoas mais diferentes, o que é que devemos fazer? Diante daqueles ingratos, nós não podemos desanimar. Devemos seguir em frente, pois é com o amor fraterno que o caminho vai se tornar mais fácil. Porque quando a gente compreende que já é capaz de fazer algo de bom, apesar da ingratidão, estaremos adquirindo maiores conquistas em nosso burilamento moral. Então aqui nos fala, é preferível sofrer a ingratidão do que praticá-la. E nós, em nossa jornada evolutiva, estamos constantemente avançando, procurando aprender, procurando progredir. A vida vai nos ensinando, porque o menino deixa a infância para entrar na mocidade, o jovem deixa a mocidade para entrar na maturidade, o adulto deixa a maturidade para entrar na velhice, e o ancião deixa a extrema velhice para retornar ao mundo espiritual, jamais como quem perde ou perdeu os valores adquiridos, mas como quem cumpriu mais um ciclo de experiência em sua trajetória. E nós temos consciência de tudo isso? Será que realmente estamos aproveitando as oportunidades que a vida nos dá? Deus, nosso Pai, nos coloca exatamente na condição em que podemos aprender com segurança. Cada um de nós tem sua obra particular, sua tarefa intransferível na execução do plano universal do Criador. Sejamos então vigilantes nas atitudes, fazendo aquilo que nos compete, o que for possível. Os convites, os apelos nos chegam sob as mais variadas formas, mas nem sempre aceitamos e ainda ficamos procurando justificativas ou obstáculos para não atender e não assumir tarefa alguma. Quantas pessoas que dispõem de possibilidades, dispõem de tempo, de recursos, mas nada fazem. O nosso querido e saudoso amigo Antônio Packer, ele sempre nos falava assim: Deus sabe quando você não pode e quando você não quer. Também o apóstolo Paulo,
quando em Roma, diante daqueles companheiros infelizes, aqueles guardiães desalmados, aquele ambiente doloroso do cárcere, a escassez do pão e da água, não desanimou, se fortaleceu com bom ânimo, não permaneceu inútil, mas suportou com paciência, amparando, incentivando, abençoando os companheiros aflitos, dando a eles testemunho de fé, de fraternidade, mesmo naquelas horas tão difíceis. Eu escolhi um texto do livro Ideal Espírita, chamado Mensagem do Homem Triste, pelo espírito de Meimei e a psicografia de Chico Xavier. E assim nos narra: passaste por mim até com simpatia, mas quando me viste, os olhos quase parados, indagaste em silêncio por que vagueio na rua. Talvez por isto apressaste o passo, e embora eu quisesse te chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. É possível que tenha suposto que desisti de trabalhar, mas no entanto ainda hoje bati em vão em vários lugares comerciais. Muitos disseram que já passei da idade, com que se a maturidade do corpo fosse condenação à inutilidade. Outros, desconhecendo que até vendi minhas melhores roupas para aliviar minha esposa doente, ignoraram-me, julgando-me vagabundo sem profissão. Eu não sei se notaste, quando um segurança me afastou da vitrina, com palavras duras, qual se eu fosse um malfeitor. Creia que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto, pois eu apenas admirava as guloseimas, recordando meus filhos a me abraçarem muitas vezes com fome quando retorno para casa. Ignoro se observaste as pessoas que me dirigiam ironias, gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremia, encostado ao poste. Afastaram-se todas com desprezo, contudo nem tive coragem de explicar-lhes que não como há alguns dias. Mas a ti, porém, que me fitaste sem medo, ouso rogar cooperação, apoio. Agradeço a atenção que me deste. No entanto, acima de tudo, em nome do Cristo que todos nós dizemos muito amar, peço que me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com mais alegria o dom da vida. Para isso, basta apenas que te aproximes de mim, mas sem asco, sem repugnância, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda também eu sou o teu irmão. E o texto aqui encerra. Essa mensagem, ela é maravilhosa. Ela vem de encontro nos mostrar o que acontece no nosso dia a dia, mas vem nos alertar quanto à importância do despertar da consciência humana, para que o homem compreenda seus deveres para com Deus, para com o próximo e consigo mesmo. A humanidade, sabemos, quanto ao aspecto moral, ainda deixa muito a desejar, principalmente no que diz respeito à fraternidade, porque a grande maioria das pessoas ignora, não enxerga e não percebe a outra pessoa. Jesus, governador do planeta,
nos alerta através de seus ensinamentos, seus exemplos, esclarecendo de que a felicidade é reservada aos bons, aos que procuram ser úteis, aos que têm misericórdia, aos puros de coração, aos que se esforçam e fazem algo de bom para o bem coletivo. Mas, por outro lado, ele também nos adverte quanto às dores e sofrimentos dos orgulhosos, depravados, opressores, vingativos, avarentos, déspotas, instigadores de guerras, os que se corrompem por interesses vis, levando massas populares à aflição e ao desespero. Então, diante disso, devemos entender que se os homens se regenerarem, forem pacíficos, fraternos, se contribuírem com a sua parte, sem privilégios e desníveis sociais, a humanidade será bem melhor. Nós também temos conhecimento que a Terra está deixando de ser um mundo de expiações e provas para ser um mundo de regeneração. Mas aqueles que se mostrarem insensíveis, indiferentes aos valores do Espírito, serão indignos de ocupar este planeta. Quantos têm os meios de serem úteis e não o são? Quantas utopias, quantas ilusões, quantos projetos vazios, todas as doutrinas também, religiões, crenças que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Então, homens voluntariamente inúteis, por não colocarem em prática os recursos disponíveis, principalmente quanto à fraternidade, responderão pelos seus atos. E aí vem a pergunta: e nós? O que é que podemos fazer? Se nós estamos dispostos a cooperar com Jesus, saibamos ser solidários, fraternos, tanto nos bons como nos maus momentos. Ajudar apenas com o pão que nos sobra é uma tarefa muito fácil, mas praticar a caridade fraterna, sincera, sem despeito, sem inveja, sem querer nada em troca, é a tarefa que compete a todos nós. Então, somente amparando os nossos irmãos, inexperientes, frágeis, caídos, desditosos, é que de fato estaremos contribuindo para que a fraternidade se efetive entre os homens. E para finalizar também, nós temos uma mensagem muito bonita deste livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. E ele assim nos fala: no momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos muitos dos espinhos que hoje surgem em nossa vida em forma de problemas dos mais variados. A fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou, é uma lei espiritual que rege a nossa vida, pois visa estabelecer o equilíbrio das relações humanas. Quando deixamos de ser fraternos, isto é, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, estamos mergulhando em zonas de desequilíbrio.
e os problemas que fatalmente surgirão em nossa vida funcionam como mecanismos de alerta para que regressemos o quanto antes ao caminho da fraternidade. E neste caminho, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo a nós mesmos. Então, queridos companheiros, é uma mensagem também belíssima. E agora, neste momento, que possamos então estar unidos em vibrações amorosas, vibrações fraternas, agradecendo mais uma vez a Deus, o nosso Pai amoroso, que tudo faz para o bem de todos os seus filhos. Que cada um, ó Pai, possa despertar para o verdadeiro valor das suas vidas, que o homem aprenda realmente a ser mais fraterno, que a luz possa tocar todos os corações, aqueles corações ainda endurecidos, para que assim possam ter um caminho com mais alegria, com mais disposição. E assim, ó Pai, te pedimos que essas vibrações amorosas e fraternas possam chegar a todos os lares, aos nossos familiares, aos nossos irmãos que vivem em asilos, orfanatos, nas penitenciárias, aqueles que se encontram num leito de dor, nos hospitais, aos marginalizados, abandonados, sejam neste momento envolvidos pelo bálsamo restaurador, que as boas energias, as energias amorosas e fraternas, abracem, envolvam a todos de acordo com o merecimento de cada um. E nós, agradecidos por este momento, por mais esta oportunidade, nos despedimos, relembrando mais uma vez a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novos erros, em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.